Pessoal, voltando à nossa segunda aula, para complementar nossa sexta-feira, né? Como vocês sabem, mais cedo tivemos a prova de História, enviei para vocês, e agora a disciplina de Ciências. Nós vamos fazer aqui uma revisãozinha de Ciências, assim como nós fizemos nas outras aulas com as outras disciplinas, lembram? Já que não podemos, né, realizar nenhum tipo de atividade, nessa semana, para que vocês se concentrem apenas na prova do dia ou do outro dia, nós vamos atribuir essa responsabilidade de atividades, de entrar em outro conteúdo na próxima semana. Então, hoje, na disciplina de Ciências, assim como as demais que foram enviadas, nós vamos revisar um conteúdo anterior, que nesse caso nós falamos sobre a poluição do ar, lá na página 68 do livrinho de vocês. Então, nós vamos revisar um pouco, se tiver dúvida, vamos tirar agora, se não tiver, tudo bem. E na próxima semana, vamos avançar o próximo conteúdo e realizar nossas atividades normalmente, pois, como todo mundo sabe, pelo cronograma, na segunda-feira já iniciamos nossas aulas normais, tá bom? Quando eu digo aulas normais, são com conteúdos, atividades, né? Sem essa adaptação de horários que nós adaptamos e fizemos somente para essa semana de provas, tá? Então, na aula anterior, nós falamos sobre a poluição do ar. Na página 68 até apresenta duas imagens que perguntam assim: em qual dos lugares o ar deve ser mais limpo e agradável? Um lugar cheio de árvores, como por exemplo o campo, ou um trânsito, né? Uma cidade grande, digamos assim, com carros transitando para lá e para cá todo momento. Então, a poluição do ar, ela é causada pela alteração de sua composição, isso nós afirmamos, e é produzida principalmente pelas queimadas, né, e por a emissão de poluente das indústrias e também dos automóveis. Então, o ar poluído pode tornar-se extremamente tóxico e comprometer a saúde dos seres vivos que respiram. Então, nós necessitamos do ar para viver, né? Ninguém vive sem ar. Então, o ar é de extrema importância para o ser humano, para o ser vivo. E o que acontece? Esse ar poluído, ele é também extremamente nocivo, ou seja, tóxico, né, para o ser humano. No nosso próximo conteúdo, por exemplo, nós vamos falar sobre as doenças transmitidas pelo ar. Eu estava dando uma lida, né, nesse conteúdo, planejando para a aula da semana que vem, e eu olhei, tem muita doença que é transmitida pelo ar, que por muitas das vezes as pessoas não sabem. São doenças de nome, doenças conhecidas, que são mesmo transmitidas pelo ar, né, por essa poluição. Tem a rubéola, tem a cachumba, entre outras que nós vamos falar na próxima semana. Então, nós vamos falar sobre algumas medidas que podem ser adotadas para amenizar essa consequência, né, da poluição do ar. Por exemplo, controlar a quantidade de poluentes emitidos por indústrias. Sei que é muito difícil, ainda mais em cidades grandes, cidades, né, com muitas indústrias, muitas fábricas, né? Mas o certo seria controlar a quantidade de poluentes emitidos por elas. Reduzir o uso de combustíveis fósseis. Lembra quais são os combustíveis fósseis? Gasolina, diesel, carvão. Né? Utilizar combustíveis biológicos ou biocombustíveis, como os produzidos a partir de soja, milho, cana-de-açúcar, né? E preservar as áreas naturais. Promover reflorestamento. Isso tudo são medidas para amenizar as consequências. Pessoal, esse combustível biológico é um estudo muito interessante, né? Biocombustíveis, eles são produzidos a partir da soja, do milho e da cana-de-açúcar. Muito interessante, tá? Então, nós falamos aí sobre a poluição do ar, lembra as cidades que eu coloquei na aula anterior? Coloquei algumas cidades que a emissão, né, a poluição do ar é maior, outras menores. E concluímos nossa revisão. Tem até uma atividade muito interessante que eu pesquisei na internet para fazer no caderno, só que aí eu lembrei
que não pode passar atividade essa semana. Então, eu vou deixar essa atividadezinha em stand-by. Na próxima aula de ciências, quando nós formos falar sobre as doenças transmitidas pelo ar, eu incluo essa atividade aí, tá bom? Beijinhos, meus amores, tchau, tchau. Lembrando que amanhã, sábado letivo com banco de questões, tá? Às 8 horas, 8h30, por aí, tá chegando para vocês o videozinho sobre o banco de questões.